Como manter o peso após completar o tempo de uso das canetas EMA-GRC-DORAS? Você passou meses se dedicando, seguindo as orientações do seu médico, aplicando a caneta semana após semana, vendo o número na balança cair, as roupas ficarem largas, o corpo mudar. Foi uma conquista real, uma conquista sua. E então chegou o dia que, lá no fundo, você sabia que ia chegar. O médico disse que era hora de parar. Nesse momento, mesmo sem falar em voz alta, uma pergunta tomou conta de você. Uma pergunta que assusta, que pesa, que não sai da cabeça. E se tudo voltar? Essa pergunta não é frescura. Não é insegurança sem fundamento. Ela é legítima, ela é real. E a maioria das pessoas que usou qualquer uma dessas medicações, seja o Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy, a semaglutida, a tirzepatida ou a retatrutida, já sentiu exatamente isso. O problema não é ter esse medo. O problema é não saber o que fazer com ele. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Não para te dar falsas promessas, não para te vender um método milagroso, mas para te mostrar, com base em ciência real e linguagem direta, o que acontece com o seu corpo quando a caneta para, porque o peso tende a voltar quando nada foi preparado, e o que você pode fazer agora, de forma prática e consciente, para manter o resultado que você conquistou. Você vai entender a biologia por trás do efeito rebote, os erros mais comuns cometidos nessa fase, e vai sair daqui com um plano claro para os próximos 90 dias. Não é teoria, é estratégia aplicada ao seu corpo, à sua realidade. Se você está prestes a parar, se já parou, ou se está no meio desse processo sem saber exatamente o que fazer, esse conteúdo foi feito para você. Fica comigo, porque o que vem a seguir muda completamente a forma como você vai encarar essa fase. O efeito rebote é verdade que ninguém explica quando o peso volta depois de parar a caneta. A primeira coisa que a maioria das pessoas faz é se culpar. Pensa que comeu demais, que perdeu o controle, que não teve disciplina suficiente. E essa culpa é uma das maiores injustiças que alguém pode cometer contra si mesmo, porque a verdade é outra. O que acontece com o corpo quando a medicação é suspensa não tem nada a ver com fraqueza. Tem tudo a ver com biologia. Para entender isso, você precisa conhecer 3 personagens principais que governam a sua fome, a sua saciedade e o seu peso. Eles se chamam GLP-1, grelina e leptina. Esses 3 hormônios trabalham juntos o tempo todo, e as canetas emagrecedoras agem diretamente sobre eles, especialmente sobre o GLP-1, que é o hormônio da saciedade. Quando você usava a medicação, o seu cérebro recebia sinais contínuos de que o corpo estava satisfeito. A fome diminuía, as porções ficavam menores, a compulsão reduzia. Não era força de vontade. Era química acontecendo a seu favor. Quando a caneta para, esses sinais enfraquecem. O GLP-1 cai. A grelina, que é o hormônio da fome, volta a subir com força. E a leptina, que deveria sinalizar saciedade para o cérebro, muitas vezes ainda está desregulada por causa do histórico de obesidade ou sobrepeso. O resultado é que o corpo começa a pedir comida com uma intensidade que você talvez não sentia há meses. E isso não é recaída. É o seu sistema hormonal tentando se reequilibrar. Existe ainda um conceito que poucos profissionais explicam com clareza, e que é fundamental para você entender o que está acontecendo. Esse conceito se chama memória do peso, ou set point metabólico. O seu corpo tem um peso de referência programado, um ponto que ele considera seguro e que defende com unhas e dentes. Quando você emagreceu com a caneta, esse set point não mudou automaticamente junto com a balança. Ele leva tempo para se reprogramar. E enquanto ele não muda, o corpo trabalha ativamente para voltar ao peso anterior, reduzindo o gasto calórico, aumentando a fome e diminuindo a disposição. Isso não é teoria. Isso está documentado em estudos clínicos com pacientes que usaram semaglutida e tirzepatida.
Pesquisas mostram que após a suspensão da medicação, boa parte do peso perdido pode retornar em até um ano, especialmente quando nenhuma estratégia de manutenção foi construída durante o tratamento. E aqui está o ponto mais importante desse capítulo: os primeiros 90 dias após parar a caneta são a janela mais crítica de todo o processo. É nesse período que o seu corpo está mais vulnerável ao rebote, que os hormônios estão mais instáveis e que os hábitos construídos ou não construídos durante o uso vão definir tudo o que vem depois. O que você faz nessa janela determina se o seu resultado vai durar anos ou se vai desaparecer em meses. E é exatamente sobre isso que vamos falar a partir de agora, começando pelos erros que a maioria das pessoas comete nessa fase, erros que parecem inofensivos, mas que abrem a porta para o efeito rebote, sem que você perceba. Os 3 erros fatais de quem para a caneta. Se o efeito rebote fosse causado apenas pela biologia, a solução seria simples. Mas a realidade é que a maioria das pessoas que recupera o peso após parar a caneta não falha só por causa dos hormônios. Falha porque comete erros específicos, silenciosos e muito comuns, que aceleram exatamente o processo que ela mais teme. E o mais perigoso desses erros é que nenhum deles parece um erro no momento em que acontece. O primeiro erro é parar a caneta sem ter construído novos hábitos durante o uso. Esse é o mais comum e o mais devastador. Durante o tratamento, a medicação faz um trabalho que parece seu, mas não é completamente seu. Ela reduz a fome, diminui a vontade de comer alimentos ultraprocessados, facilita porções menores e torna mais fácil fazer escolhas melhores. O problema é que muita gente vive esses meses no piloto automático, sem perceber que precisava estar usando esse período para construir uma nova relação com a comida, com o corpo e com a rotina. Quando a caneta para, a muleta some. E quem não aprendeu a andar sem ela sente o chão sumir debaixo dos pés. A caneta segurou o seu apetite. Os hábitos é que vão segurar o seu peso. Essa frase precisa entrar fundo, porque ela resume tudo. Medicação é ferramenta. Hábito é estrutura. E estrutura é o que sustenta resultado a longo prazo. O segundo erro é voltar a comer normalmente achando que o metabolismo está igual ao de antes. Esse pensamento parece lógico, mas é uma armadilha silenciosa. Durante o processo de emagrecimento, especialmente quando há perda de massa muscular junto com a gordura, o metabolismo basal cai. O corpo passa a gastar menos calorias em repouso do que gastava antes. Isso significa que aquela quantidade de comida que era normal para você no passado, hoje representa um excesso que o corpo armazena com muito mais facilidade. Voltar aos velhos padrões alimentares sem considerar essa mudança metabólica é abrir uma conta que o corpo vai cobrar na balança, semana após semana, sem avisar. O terceiro erro é não ter construído massa muscular durante o emagrecimento. Esse é o erro que mais compromete o futuro metabólico de quem usou as canetas. Quando o corpo perde peso de forma acelerada, e isso vale para qualquer método de emagrecimento, ele não perde só gordura. Ele perde músculo também. E músculo é o tecido metabolicamente mais ativo do corpo humano. É ele quem determina em grande parte quantas calorias você queima ao longo do dia, mesmo em repouso. Quem chegou ao fim do tratamento com menos músculo do que tinha antes saiu com um metabolismo mais lento, uma composição corporal mais frágil e uma tendência muito maior ao rebote. Esses 3 erros têm algo em comum: todos eles são evitáveis. Nenhum deles é inevitável. E o antídoto para cada um deles começa com uma única decisão, que é entender que o trabalho real não termina quando a caneta para. Ele recomeça em outro nível. E é exatamente nesse novo nível que existe uma estratégia que pouquíssimas pessoas conhecem e que tem o poder de substituir boa parte do que a medicação fazia pelo seu metabolismo. Essa estratégia tem nome, tem ciência por trás, e vai ser o tema do próximo capítulo. O músculo é o seu novo Ozempic. Essa afirmação pode parecer exagerada na primeira vez que você ouve, mas quando você entende a fisiologia por trás dela, ela deixa de ser metáfora e vira estratégia. O músculo não é só estética.
não é só força. O músculo é um órgão metabólico ativo e quando você o desenvolve e o preserva, ele passa a trabalhar a seu favor 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo enquanto você dorme. Vamos entender o que isso significa na prática. O seu metabolismo basal, que é a quantidade de calorias que o seu corpo queima apenas para se manter vivo, depende diretamente da quantidade de massa muscular que você possui. Quanto mais músculo, maior o gasto calórico em repouso. Isso significa que duas pessoas com o mesmo peso podem ter metabolismos completamente diferentes dependendo da composição corporal de cada uma. Uma pessoa com mais músculo queima mais calorias fazendo exatamente a mesma coisa que uma pessoa com menos músculo. É uma vantagem metabólica que se acumula todos os dias. Mas o músculo faz algo ainda mais relevante para quem acabou de parar a caneta. Ele regula a sensibilidade à insulina. E isso importa muito porque a insulina é um dos principais hormônios envolvidos no armazenamento de gordura. Quando a sensibilidade à insulina é boa, o corpo processa os carboidratos de forma mais eficiente, armazena menos gordura e mantém os níveis de energia mais estáveis ao longo do dia. O treino de força, de forma consistente, melhora essa sensibilidade de maneira significativa, e esse efeito persiste mesmo nos dias em que você não treina. Existe ainda uma conexão entre músculo e controle de fome, que a ciência começou a mapear com mais clareza nos últimos anos. O tecido muscular produz substâncias chamadas miocinas durante a contração muscular, e algumas dessas miocinas atuam diretamente no cérebro, modulando o apetite e melhorando o humor. Em outras palavras, treinar força não só queima caloria durante o exercício, ele muda a química do seu cérebro de uma forma que facilita o controle alimentar nas horas seguintes. Agora, pergunta prática: quanto treino é necessário para colher esses benefícios? A resposta vai contra o que muita gente acredita. Você não precisa passar horas na academia todos os dias. Estudos mostram que 3 sessões semanais de treino de força, com duração entre 40 e 60 minutos cada, já são suficientes para promover ganho ou manutenção de massa muscular, melhorar a sensibilidade à insulina e elevar o metabolismo basal de forma mensurável. O que importa não é a duração. É a consistência e a progressão de carga ao longo do tempo. Os exercícios compostos, aqueles que recrutam múltiplos grupos musculares ao mesmo tempo, são os mais eficientes nessa fase. Agachamento, levantamento terra, supino, remada e desenvolvimento de ombros entregam o maior retorno metabólico por tempo investido. Se você nunca treinou ou parou por um longo período, começar com movimentos básicos supervisionados por um profissional de educação física é o caminho mais seguro e mais inteligente. E o cardio? O cardio não é inimigo nessa fase, mas precisa ser usado com inteligência. Cardio em excesso, especialmente quando a ingestão de proteína é baixa, pode contribuir para a perda de massa muscular, que é exatamente o oposto do que você precisa agora. O ideal é usar o cardio como complemento, não como base. 2 a 3 sessões semanais de cardio moderado, como caminhada rápida, bike ou natação, combinadas com o treino de força, formam a combinação mais eficiente para a manutenção do peso no pós-caneta. O músculo que você constrói agora não é só sobre aparência, é sobre criar um metabolismo que trabalha por você todos os dias, independente de qualquer medicação. É sobre ter um corpo que gasta mais, que regula melhor, que resiste mais ao rebote. E quando você combina esse músculo com a alimentação certa, o resultado se torna muito mais difícil de reverter. Falando em alimentação, o próximo capítulo vai quebrar um dos maiores equívocos que existe sobre como comer nessa fase. Um equívoco que, com a melhor das intenções, leva muita gente diretamente de volta ao ponto de partida. A alimentação que sustenta não a que castiga quando a caneta para, o instinto de muita gente é cortar. Cortar calorias, cortar carboidratos, cortar refeições, cortar tudo o que parece ameaça. Parece lógico, parece prudente,
Parece o caminho mais seguro para não recuperar o que foi perdido. Mas esse instinto, quando levado ao extremo, faz exatamente o oposto do que promete. E entender por que isso acontece é o que separa quem mantém o peso de quem entra em um ciclo interminável de restrição e rebote. Quando você reduz drasticamente a ingestão calórica, o corpo interpreta essa escassez como uma ameaça à sobrevivência. E a resposta dele é previsível. Ele desacelera o metabolismo para economizar energia, aumenta os hormônios de fome para te forçar a comer mais, e prioriza o armazenamento de gordura assim que a comida volta. Esse mecanismo existe há milhares de anos e foi essencial para a sobrevivência da espécie humana. O problema é que hoje ele trabalha contra quem tenta manter o peso após um emagrecimento significativo. Comer menos demais não é disciplina. É um sinal de alarme que o corpo leva muito a sério. A estratégia correta não é comer menos. É comer melhor, com mais inteligência e com foco no que realmente importa para o metabolismo nessa fase. E o nutriente mais importante dessa fase tem um nome simples: proteína. A proteína é a âncora metabólica do pós-caneta. Ela tem o maior efeito térmico entre todos os macronutrientes, o que significa que o próprio processo de digeri-la já gasta mais calorias do que digerir carboidratos ou gorduras. Ela é o principal combustível para a construção e manutenção da massa muscular, que, como você já sabe, é o seu maior aliado metabólico nessa fase. E ela promove saciedade de forma muito mais eficiente e duradoura do que qualquer outro nutriente, ajudando a controlar a fome, que tende a aumentar após a suspensão da medicação. A quantidade de proteína recomendada para quem está nessa fase de manutenção gira em torno de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal por dia. Isso significa que uma pessoa de 70 quilos precisa consumir entre 112 e 154 gramas de proteína diariamente. Esses números parecem altos para quem não está acostumado, mas são completamente alcançáveis quando distribuídos ao longo de 3 a 4 refeições bem estruturadas ao longo do dia. Além da proteína, existe uma estratégia alimentar que pouquíssimas pessoas conhecem e que tem impacto direto na saciedade após o fim da medicação. Alguns alimentos têm a capacidade de estimular a produção natural de GLP-1 pelo próprio intestino, o mesmo hormônio que as canetas emagrecedoras imitavam. Entre eles estão os alimentos ricos em fibras fermentáveis, como aveia, leguminosas, frutas com casca e vegetais crucíferos. As gorduras saudáveis, presentes no azeite de oliva, no abacate e nas oleaginosas, também estimulam a liberação de GLP-1 de forma natural. E proteínas de alto valor biológico, como ovos, peixe e frango, têm efeito semelhante quando consumidas com regularidade. Isso não significa que você precisa comer só esses alimentos. Significa que quando você os inclui de forma consistente nas suas refeições, está criando um ambiente hormonal interno que favorece a saciedade e dificulta o rebote, sem depender de nenhuma medicação para isso. Existe ainda um conceito prático que chamo de âncoras alimentares, que são refeições fixas, no mesmo horário, com estrutura semelhante, que funcionam como pontos de estabilidade na sua rotina alimentar. Quando o cérebro sabe que a comida vai chegar em horários previsíveis, a ansiedade por comer fora de hora diminui. A compulsão perde força, e as decisões alimentares ao longo do dia se tornam muito mais fáceis, porque o padrão já está estabelecido. Não é rigidez, é estrutura. E estrutura é o que sustenta resultado quando a medicação não está mais presente. O que você come depois que para a caneta não precisa ser perfeito. Precisa ser inteligente, consistente e alinhado com o que o seu metabolismo realmente precisa nessa fase. Porque tem algo acontecendo dentro do seu corpo nesse momento que vai muito além do que entra no prato e que determina em que peso o seu corpo decide se estabilizar para sempre. Esse algo tem um nome. E ele é o tema do próximo capítulo, provavelmente o mais revelador de todo esse vídeo. Reprogramando o 7 põe o conceito que muda tudo. Existe um mecanismo dentro do seu corpo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar,
mas que governa silenciosamente o peso que você vai manter ao longo da vida. Ele não aparece no hemograma, não é medido na consulta médica de rotina e raramente é explicado em qualquer tratamento de emagrecimento. Mas ele está lá, operando o tempo todo, defendendo um número específico na balança, com uma determinação que vai além da sua força de vontade. Esse mecanismo se chama set point metabólico. O set point é o peso que o seu corpo considera normal, seguro e preferível. É o ponto de equilíbrio que ele defende ativamente, reduzindo o metabolismo quando você come menos para não descer abaixo dele, e aumentando a fome quando você perde peso para tentar voltar a ele. Durante o uso das canetas emagrecedoras, você conseguiu desafiar esse mecanismo temporariamente. A medicação criou as condições para que o peso caísse. Mas o set point, na maioria dos casos, não se moveu na mesma velocidade. Ele ficou ancorado no peso anterior, esperando a oportunidade de puxar o corpo de volta. A boa notícia é que o set point não é permanente. Ele pode ser reprogramado, mas essa reprogramação não acontece em semanas. Ela acontece em meses e exige condições específicas para ocorrer de forma consistente e duradoura. A primeira condição é o tempo de manutenção. Pesquisas na área de fisiologia do peso mostram que pessoas que mantêm o novo peso por pelo menos 12 meses consecutivos apresentam uma reprogramação significativa do set point metabólico. Isso significa que quanto mais tempo você permanece no peso novo sem grandes oscilações, mais o corpo passa a defender esse novo peso como referência. O primeiro ano é o mais crítico. É o período em que o corpo está decidindo qual peso vai considerar normal daqui para frente. A segunda condição é o controle do cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse e ele tem uma relação direta e documentada com o armazenamento de gordura abdominal e com a resistência à reprogramação do set point. Quando o estresse crônico está presente, os níveis de cortisol permanecem elevados, o corpo entra em modo de defesa energética, e a tendência ao rebote aumenta de forma significativa. Isso significa que gerenciar o estresse não é um detalhe comportamental. É uma estratégia metabólica. Sono de qualidade, pausas ao longo do dia, atividade física regular e uma rotina com menos urgência constante são intervenções que impactam diretamente o cortisol e, consequentemente, o set point. A terceira condição é o sono. E aqui os dados são contundentes. A privação de sono, mesmo que parcial e crônica, altera de forma mensurável os hormônios da fome e da saciedade. Uma noite mal dormida já é suficiente para elevar a grelina, reduzir a leptina e aumentar o desejo por alimentos de alta densidade calórica no dia seguinte. Para quem está tentando reprogramar o set point após parar a caneta, dormir mal de forma consistente é um sabotador silencioso que age todos os dias, sem que a pessoa perceba a conexão. A quarta condição é a saúde da microbiota intestinal. Essa é uma das fronteiras mais recentes e mais promissoras da ciência do emagrecimento. O intestino humano abriga trilhões de micro-organismos que influenciam desde a absorção de nutrientes até a produção de hormônios relacionados ao peso e ao humor. Estudos recentes mostram que a diversidade e o equilíbrio da microbiota intestinal têm relação direta com a facilidade ou dificuldade de manter o peso após um emagrecimento significativo. Uma microbiota empobrecida, comum em pessoas que fizeram dietas muito restritivas ou que usaram antibióticos com frequência, tende a favorecer o reganho de peso. Por outro lado, uma microbiota diversa e equilibrada, alimentada por fibras, alimentos fermentados e uma dieta variada, contribui para a estabilidade do peso e para a modulação natural do apetite. Reprogramar o set point não é um evento, é um processo. É o resultado acumulado de meses de sono consistente, estresse gerenciado, treino regular, alimentação inteligente e paciência com o próprio corpo. Cada dia que você passa no novo peso sem uma oscilação significativa é um dia em que o seu cérebro atualiza a referência que considera normal. É lento, é silencioso, mas é real e é permanente quando sustentado com consistência.
E existe uma situação que ninguém gosta de considerar, mas que para algumas pessoas faz parte do processo de manutenção, de forma legítima e documentada. Uma situação que não representa fracasso, mas que precisa ser compreendida com clareza e honestidade para ser encarada da forma certa. E se o médico indicar retomar a caneta, existe uma conversa que acontece em consultórios médicos todos os dias e que raramente aparece nos conteúdos sobre canetas emagrecedoras. É a conversa sobre retomar a medicação após a suspensão. E ela precisa acontecer aqui, com clareza e sem julgamento, porque ignorar esse cenário não ajuda ninguém. Pelo contrário, deixa as pessoas despreparadas para uma possibilidade que, para muitas delas, é parte legítima do tratamento. A primeira coisa que precisa ser dita é direta: retomar a caneta por indicação médica não é fracasso, não é falta de disciplina, não é fraqueza. Para um grupo significativo de pessoas, a obesidade é uma doença crônica com componente genético, hormonal e neurológico muito forte, e o tratamento dela pode exigir intervenção medicamentosa de longa duração, da mesma forma que a hipertensão ou o diabetes exigem medicação contínua, sem que ninguém questione a força de vontade do paciente. Existe uma diferença fundamental que precisa ser compreendida entre dois cenários completamente distintos. O primeiro é o uso crônico planejado, que é quando o médico avalia o histórico do paciente, a sua resposta ao tratamento, os seus fatores de risco e decide, em conjunto com ele, que a manutenção da medicação por um período mais longo é a estratégia mais segura e mais eficiente para a sua saúde. Esse é um plano terapêutico legítimo, baseado em evidências e personalizado para aquela pessoa específica. O segundo cenário é o efeito rebote por ausência de estratégia, que é quando o peso volta porque nenhum hábito foi construído durante o uso, a alimentação voltou ao padrão anterior, o treino nunca aconteceu, e a única resposta encontrada foi retomar a medicação para voltar a perder o peso recuperado. Esses dois cenários podem se parecer por fora, porque em ambos a caneta volta, mas por dentro são completamente diferentes, e a diferença entre eles determina o que vai acontecer no ciclo seguinte. Quando a retomada acontece dentro de um plano terapêutico estruturado, com acompanhamento médico, metas claras e estratégias complementares de treino e alimentação, ela tem potencial de resultado muito maior do que a primeira vez. O paciente já conhece o seu corpo, já sabe como a medicação age, já tem referências do que funcionou e do que não funcionou. Essa experiência é um ativo, não uma derrota. O que não pode acontecer é usar a possibilidade de retomar a caneta como uma rede de segurança que dispensa o esforço de construir hábitos reais. Porque a medicação, em qualquer cenário, é uma ferramenta, e ferramenta sem estratégia entrega resultado temporário. Sempre, se você está nesse momento considerando retomar, ou se o seu médico já levantou essa possibilidade, a conversa mais importante que você pode ter não é sobre qual caneta usar ou qual dose começar. É sobre o que vai ser diferente dessa vez. Que hábitos vão ser construídos durante esse novo ciclo? Que estrutura vai existir quando a medicação parar novamente? Porque é essa estrutura que define se o resultado vai durar. E por falar em estrutura, é exatamente isso que o próximo capítulo entrega. Um plano concreto, dividido em 3 meses, com foco claro em cada etapa, para que você saiba exatamente o que fazer nos 90 dias mais importantes do pós-caneta. O plano dos 90 dias mapa prático para o pós-caneta. Tudo o que foi dito até aqui tem valor real. Mas conhecimento sem direção vira ansiedade. E ansiedade é o último estado mental que você precisa nessa fase. Por isso esse capítulo existe, para transformar tudo o que você aprendeu em um caminho claro, com começo, meio e foco definido para cada etapa. 90 dias. 3 meses. 3 fases com objetivos distintos que se constroem uma sobre a outra. O primeiro mês se chama estabilização. E o nome já diz tudo sobre o que ele exige de você. Nesse período, o objetivo não é perder mais peso, não é otimizar,
não é acelerar nada. O objetivo é segurar o que foi conquistado enquanto o corpo passa pelo processo mais turbulento da transição, que são as primeiras semanas sem a medicação, quando os hormônios ainda estão se reequilibrando e a fome começa a aparecer com mais intensidade. Na alimentação, o foco do primeiro mês é manter a estrutura que funcionava durante o uso da caneta, com as mesmas âncoras alimentares, os mesmos horários, as mesmas proporções de proteína por refeição. Não é momento de experimentar dietas novas, cortar grupos alimentares ou fazer mudanças radicais. É momento de sustentar o que já estava funcionando e deixar o corpo se adaptar à nova realidade sem o suporte da medicação. No treino, se você já estava treinando durante o uso da caneta, mantenha a frequência e a intensidade sem tentar progredir de forma acelerada. Se você não treinava, esse é o momento de começar, mas com expectativa realista. 2 a 3 sessões semanais de treino de força, começando com cargas moderadas e foco na execução correta dos movimentos, já são suficientes para proteger a massa muscular e dar ao metabolismo o estímulo que ele precisa nessa fase. O monitoramento nesse mês deve ser sereno. Pese-se uma vez por semana, no mesmo horário, nas mesmas condições, e observe a tendência ao longo das semanas, não o número isolado de cada dia. Oscilações de 1 a 2 quilos são normais e esperadas. O que importa é que a curva geral não esteja subindo de forma consistente. Se estiver, é sinal de que algo na alimentação ou no treino precisa ser ajustado, e essa é uma informação valiosa, não uma sentença. O segundo mês se chama consolidação. Se o primeiro mês foi sobre segurar, o segundo é sobre construir. Nessa fase, o corpo já passou pelo pico de instabilidade hormonal, a fome já está um pouco mais previsível e você já tem dados reais sobre como o seu metabolismo está respondendo sem a medicação. É com esses dados que você vai refinar a sua estratégia. Na alimentação, o segundo mês é o momento de ajustar as quantidades de proteína com mais precisão, incluir maior variedade de alimentos que modulam a saciedade de forma natural e trabalhar o comportamento alimentar de forma mais consciente. Isso significa prestar atenção nos gatilhos emocionais que levam a comer fora de hora, nas situações sociais que desorganizam a rotina e nas estratégias que funcionam para você, especificamente quando a vontade de comer aparece sem fome real por trás. No treino, o segundo mês é o momento de começar a progressão de carga de forma intencional. Aumentar o peso dos exercícios de forma gradual, adicionar séries ou reduzir o tempo de descanso entre elas são formas de continuar estimulando o músculo a se desenvolver e de manter o metabolismo em elevação. Se o core ainda não estava presente, incluir 2 sessões semanais de intensidade moderada nesse momento é uma adição estratégica que complementa o trabalho de força sem comprometer a massa muscular. O terceiro mês se chama autonomia, e essa palavra foi escolhida com cuidado, porque é exatamente o que esse mês representa. Após 60 dias de estabilização e consolidação, o seu corpo já tem uma nova referência de funcionamento. Os hábitos já têm consistência suficiente para operar com menos esforço consciente. E o seu peso já passou tempo suficiente no novo patamar para que o set point comece a se mover na direção certa. Nessa fase, o objetivo é viver o novo peso, não apenas mantê-lo. Isso significa flexibilizar a alimentação sem perder a estrutura, participar de eventos sociais sem ansiedade, sair da rotina nos finais de semana sem sentir que está perdendo o controle e confiar no que foi construído nos 2 meses anteriores para absorver variações sem catastrofizar. O monitoramento nesse mês pode ser reduzido. Em vez de se pesar semanalmente, uma vez a cada 15 dias já é suficiente para acompanhar a tendência sem alimentar uma relação obsessiva com a balança. O foco desloca do número para a qualidade do sono, da energia, do desempenho no treino e do bem-estar geral. Esses são os indicadores reais de que o metabolismo está funcionando bem e de que o resultado está sendo sustentado de forma sólida.
90 dias parecem muito quando você está no começo, mas são um investimento mínimo para que o corpo entenda que o novo peso não é temporário, é a nova realidade. E quando o corpo aceita isso, manter se torna muito mais natural do que parece hoje. Agora chegamos ao momento mais importante desse vídeo. Não o mais técnico, não o mais científico, mas o mais verdadeiro. O fechamento que une tudo o que foi dito aqui em uma única perspectiva, que você vai carregar muito depois que esse vídeo terminar. Quando você começou a usar a caneta, o objetivo era emagrecer. Era um número na balança, era uma calça que não fechava, era um reflexo no espelho que não te representava mais. Era concreto, mensurável, visível. E você foi atrás disso com coragem, porque pedir ajuda e seguir um tratamento exige coragem, independente do que qualquer pessoa de fora pensa. Mas algo aconteceu durante esse processo que vai muito além do peso que você perdeu. Você aprendeu sobre o seu corpo de uma forma que a maioria das pessoas nunca aprende. Você descobriu como a fome funciona de verdade, como os hormônios influenciam as suas decisões, como o metabolismo responde ao que você come, ao quanto você dorme, ao estresse que você carrega. Você ganhou um vocabulário novo para entender o que acontece dentro de você. E esse conhecimento não vai embora quando a caneta para. Ele fica. E ele vale muito mais do que qualquer número na balança. O corpo que você tem hoje passou por uma transformação real. Não é o mesmo corpo de antes do tratamento. Tem menos gordura, tem uma história diferente, tem uma relação nova com a comida e com o movimento. E esse corpo precisa de uma coisa que nenhuma medicação consegue oferecer. Ele precisa que você confie nele. Confiar no corpo depois de um processo de emagrecimento não é ingenuidade. É uma habilidade que se constrói. É aprender a distinguir fome real de fome emocional. É saber que um dia fora da rotina não desfaz meses de consistência. É entender que o peso pode variar 2 quilos em uma semana sem que isso signifique que tudo está perdendo. É ter a maturidade de ver o processo inteiro, não só o recorte do momento difícil. A caneta te abriu uma janela. Ela criou as condições para que você experimentasse um corpo diferente, um apetite diferente, uma energia diferente. E agora que ela não está mais presente, você tem algo que ela nunca poderia te dar sozinha. Você tem a experiência de ter vivido nesse corpo novo por meses suficientes para saber que ele é possível, que ele é real e que ele é seu. Manter o peso não é sobre perfeição. Nunca foi. É sobre consistência imperfeita, sobre voltar para a rotina depois que a vida desorganiza, sobre fazer a melhor escolha disponível em cada momento, sem se punir pelas escolhas que não foram as melhores. É sobre construir uma relação com o próprio corpo que seja sustentável para o resto da vida, não para o próximo mês. Se você chegou até esse momento do vídeo, você já deu o primeiro passo mais importante de todos, você buscou informação antes de agir no escuro. Isso já te coloca em uma posição completamente diferente da maioria das pessoas que passa por esse processo sem nenhuma orientação. Agora uma pergunta para você responder nos comentários, e eu quero ler cada resposta. Qual foi o maior aprendizado que o seu tratamento com a caneta te deixou? Não sobre o peso, sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua relação com a comida, sobre o que você descobriu de si mesmo nesse processo. Porque esse aprendizado é o que vai sustentar o resultado quando a biologia tentar te puxar de volta. É ele que vai falar mais alto do que a fome nos dias difíceis. É ele que vai lembrar ao seu corpo que esse novo peso não é um acidente. É uma conquista construída com consciência e com uma determinação que só você conhece o tamanho. O trabalho continua, mas agora você sabe exatamente como fazer.